Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sábado 1º de julho. Depois de todo esse caso envolvendo a saída de Luiz Castro e sua comissão técnica e a apreensão por conta da possibilidade do Lúcio Flávio ficar à frente da equipe, não é algo que agradava a torcida botafoguense, verdade seja dita, o Glorioso agiu rápido e definiu Cláudio Caçapa, ex-auxiliar fixo da comissão técnica do Lyon, como novo técnico interino. Cláudio Caçapa chega com a missão de dar estabilidade à equipe num momento de transição. Essa é a grande realidade. Até que John Textor possa definir o novo comandante, a nova comissão técnica, que vai ter a responsabilidade, a missão de seguir conduzindo o Glorioso em busca dessa conquista, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa Sul-Americana. Mas aí, Fogão, surge uma grande pergunta. Quem é Cláudio Caçapa? Qual é o histórico do profissional? E é esse o meu propósito nesse vídeo. Responder para você, trazendo aqui pensamentos do profissional, sua trajetória enquanto jogador, enquanto treinador, né? Porque afinal de contas, ele concluiu a licença Pro da UEFA. Então é um cara que realmente pode agregar e que tem boa relação com Rafael e Marçal, líderes desse elenco do Botafogo. Dois, né? Porque o Botafogo tem outros personagens aí que exercem esse papel de liderança. Então vamos trazer aqui uma série de informações para você poder ficar atualizado sobre o perfil de Cláudio Caçapa. Só que antes, Fogão, aqueles pedidos especiais para você deixar o seu like, para você se inscrever, isso é muito importante porque ajuda no crescimento do canal. Estamos quase alcançando a marca dos 32 mil inscritos. Também quero aproveitar esse começo de vídeo para te passar um recadinho especial da VIP Odontomed. Nessa semana que passou, a gente ficou apreensivo, chateado e até decepcionado por conta da maneira como tudo foi conduzido. Mas agora é tempo de olhar para frente, para voltar a dar aquele sorrisão já nesse domingo de clássico contra o Vasco. A gente precisa da vitória e aquele sorriso arrumado vai ser muito importante, não é verdade? E para cuidar do seu sorriso, eu recomendo a VIP Odontomed, clínica odontológica que está localizada na rua Luiz Barbosa, número 8, em frente ao Boulevard Rio, Antiga Iguatemi, bairro de Vila Isabel, cidade do Rio de Janeiro. Sou cliente da VIP Odontomed, fiz a limpeza dos meus dentes com a doutora Fernanda Mohamed, um amor de pessoa, excelente profissional. Você pode agendar a sua avaliação através do link que está aqui na descrição. Entre em contato, agende a sua avaliação, marque sua consulta. Seja VIP na VIP Odontomed. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, trazer aqui a trajetória profissional de Cláudio Caçapa. Ele foi destaque no Atlético Mineiro por 4 temporadas, depois fez carreira no Lyon, jogou ainda no Newcastle, no Cruzeiro e encerrou a sua carreira no Avaí. Já fora das 4 linhas, assumiu a seleção brasileira sub-15, trabalhou na Arábia Saudita, foi convidado para ser auxiliar do sistema defensivo, que é bem interessante, tá? Um auxiliar técnico com um olhar focado no sistema defensivo. Foi convidado para fazer isso no Lyon. E desde 2016, desde janeiro de 2016, para ser mais preciso, trabalha por lá. Nesse período, foi se especializando, foi tirando as licenças da UEFA, a B, a A, a Pro, e foi, logicamente, almejando objetivos maiores. Cláudio Caçapa tem interesse, né? Grande interesse em ser treinador principal. Chega no Botafogo como auxiliar para dar sustentação nesse momento de transição, um momento de instabilidade, onde você precisa ter alguém que chegue no sapatinho para manter o bom trabalho que vem sendo realizado, especialmente pensando nos atletas, logicamente. Cláudio Caçapa tem algumas declarações bem interessantes que ajudam a entender a linha de raciocínio do profissional. Por exemplo, pegando aqui o belíssimo fio, os belíssimos conteúdos que foram produzidos pelo Matheus do Fogo Stats, em entrevista feita ao canal 98 Live em 2020, Cláudio Caçapa foi perguntado sobre o seu trabalho como auxiliar de Rudi Garcia e a filosofia de respeitar o DNA do clube e uma forma de atuar. Ele disse o seguinte, abre aspas, quando eu ganhei 6 títulos no Lyon, como jogador, tá? Como jogador, era um 4-3-3 muito bem trabalhado, com um volante que sabia marcar e jogar,
com o Juninho armando e tendo liberdade para chegar à frente, com o Thiago também com essa liberdade. Hoje já não é tanto. O treinador utiliza às vezes o 4-3-3, mas o sistema que ele mais gosta é o 4-4-2 e utiliza por vezes o 5-3-2. Então, eu acredito muito nisso. Tem alguns clubes que um sistema de jogo é referência. Lógico que quando se fala em sistema de jogo, precisamos analisar também a qualidade dos atletas, analisar o perfil de cada jogador. Será que o perfil dos atletas do Lyon hoje seria de um 4-3-3 ou de um 4-4-2? Então acho que tudo isso tem que ser bem analisado. Ele, inclusive, numa outra entrevista, acabou falando que o seu sistema de jogo preferido, aquele sistema que provavelmente, como treinador, ele buscaria desenvolver, é o 3-5-2. Só que não com 3 zagueiros de formação, e sim podendo utilizar um lateral esquerdo, por exemplo, para poder ajudar na saída de bola, ou então um volante. Então, um 3-5-2 adaptado. Ele, inclusive, se refere nessa entrevista, que é de 3 anos atrás, ao Marçal, com quem trabalhou no Lyon, dizendo que o Marçal poderia ser puxado ali para fazer esse zagueiro pelo lado esquerdo, porque tem uma boa capacidade de saída de bola, aquele passe entre linhas, a condução da bola. Mas o Cláudio Caçapa também destaca: é um sistema de jogo que precisa ser dominado na sua totalidade. Ou seja, tem consciência de que é um sistema que precisa de tempo de treinamento, de adaptação, para que os jogadores possam entender muito bem os conceitos. Caso contrário, pode complicar dando espaços e, obviamente, não ajudando a equipe a alcançar os resultados necessários. Não devemos ver Cláudio Caçapa fazendo isso no Botafogo. Ele deve chegar ao Botafogo mexendo no mínimo possível só para dar aquela sustentação, o que não significa dizer que o profissional não pode dar o seu toque pessoal. Quanto a essa questão de dar sustentação, estabilidade, nesse momento de instabilidade por conta da saída da comissão técnica, o Dodô, no programa Troca de Passes, disse o seguinte a respeito de Cláudio Caçapa. Falou o seguinte, abre aspas, não deixa de ser uma surpresa, apesar de o Caçapa ser um cara muito bem preparado para a função. Ele já chega no olho do furacão, com um clássico. É um cara muito inteligente, foi um grande jogador. Não vai querer chegar fazendo coisas muito diferentes do que o Botafogo vinha fazendo. Os jogadores do Botafogo têm experiência. Com certeza, houve uma conversa. Você tá vendo como o time tá jogando, não atrapalha, porque o time tá jogando super bem. E o Dodô dando risada aqui, né? É aquela questão do feeling. Cláudio Caçapa foi atleta profissional. Como ele agiria ou como ele gostaria que um profissional que está chegando como interino fizesse para que a equipe que lidera o campeonato siga nessa pegada. Certamente o profissional vai ponderar sobre todas essas questões. Também vale trazer aqui, Fogão, uma outra declaração sobre esse trabalho que ele desenvolveu no Lyon como um auxiliar técnico com um olhar focado no sistema defensivo. Ele, em entrevista ao jornalista Felipe Didi, disse o seguinte, abre aspas, já estou fazendo um trabalho com toda a parte defensiva, praticamente com os 4 ou 5, o primeiro volante e a linha defensiva. Isto é inovador, talvez para o Brasil, mas aqui na Europa, os clubes trabalham muito especificamente por posição. O próprio Lyon tem um treinador para os atacantes também, e está sendo ótimo. Posso somar muito, pois eu era da posição, né? Fui zagueiro durante 15 anos e posso ensinar com a minha experiência e vontade de trabalhar. Dá para fazer um bom trabalho e quem sabe eu consiga passar muita coisa para esses talentos que temos aqui no Lyon. Sobre esse desejo de ser treinador, Cláudio Caçapa também falou aquilo que ele gosta de fazer enquanto trabalho, né? Enquanto um profissional que está auxiliando o comandante principal ou mesmo quando tiver a oportunidade de poder assumir uma equipe profissional, né? Ele à frente da equipe. Cláudio Caçapa falou que gosta de dar liberdade para os atletas, seja o zagueiro, seja o meio-campista, seja o atacante, a liberdade de arriscar, a liberdade de tentar, de não ter receio do que vai acontecer. Ele até disse na entrevista, se perder a bola, o que vai acontecer? Você vai ter que correr atrás para buscar a posse de bola novamente? Então, de qualquer maneira, você tem que correr esse risco. É uma ideia de Cláudio Caçapa.
Como uma equipe pode se comportar? Não ter medo de arriscar é um passo muito importante para você chegar ao resultado. Se você não arrisca os passes mais difíceis, se você não tenta uma enfiada de bola, como você pode chegar à vitória sem ser burocrático? Fica complicado. Caçapa também comentou nessa entrevista a respeito da utilização de vídeos para orientar os atletas, dizendo que é sim um cara que utiliza a tecnologia para poder facilitar esse trabalho de orientação. E isso é muito importante. Através dos vídeos, você consegue orientar um jogador que teve uma tomada de decisão equivocada, que está posicionado de forma incorreta. E hoje no Botafogo, você tem essa questão da análise de desempenho de forma muito intensa. Esses dados gerados pela análise de desempenho, tendo um cara à frente da equipe que tem uma visão de utilização dessas estatísticas, informações, vídeos, isso pode ser muito interessante. Especialmente quando você chega pegando um trabalho no meio do caminho. O Caçapa pode ajudar a dar essa sustentação e, através dos vídeos, ajudar os jogadores do Botafogo a fazer uma correção aqui e outra ali. É um ponto bem interessante a respeito do profissional. Um outro ponto que chamou bastante a minha atenção foi quando ele fala a respeito de buscar conhecer mais os jogadores, de buscar saber o que está acontecendo, se está tudo bem em casa, se dormiu bem, se está com criança pequena, porque essa dimensão psicológica influencia muito no jogo. Um atleta que está com algum problema no extracampo acaba não conseguindo performar tão bem assim. Tudo bem que ele falou, por exemplo, que no Lyon o técnico principal deixa essa responsabilidade para os auxiliares e ele gosta de fazer isso. Como será isso no Botafogo? Fica essa grande pergunta, esse questionamento. Ele tem um bom relacionamento com o Rafael, com o Marçal, trabalhou com os dois no Lyon, especialmente destacando aquela campanha que o Lyon eliminou o Manchester City na Champions League. Pois é, ele ajudou o Rudi Garcia a preparar o sistema defensivo e o Lyon conseguiu sair vitorioso na ocasião, né? Fazendo grande campanha, inclusive, né? Marçal como titular, Rafael era uma opção no banco de reservas. Enfim, Fogão, o movimento do Botafogo de trazer Cláudio Caçapa, na minha opinião, é muito acertado. Nenhum botafoguense queria ver Lúcio Flávio à frente da equipe. A gente não sente confiança nas capacidades do profissional, verdade seja dita. E nesse momento de instabilidade, ter um cara que chega com uma bagagem de ser auxiliar no Lyon durante muito tempo, né, disputando competições importantes na Europa, Champions League, a própria Ligue 1, enfim, tem muitas coisas interessantes a serem destacadas. Espero de verdade que dê certo, que Cláudio Caçapa consiga dar a estabilidade necessária ao time do Botafogo para que a gente siga nessa pegada de bons resultados. Começando, claro, pelo clássico contra o Vasco. Estou confiante e espero que dê super certo, vou torcer demais para isso. E você, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião, sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Lembre-se que na hora do almoço vou estar de volta, hein? Aquela resenha, 13h, falando sobre tudo isso e mais um pouco. Um grande abraço e até a próxima.